O Evangelho segundo o Espiritismo, obra de Allan Kardec. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime, e que cada um de vós se despoje do homem velho, deveis todos consagrar-vos à propagação desse Espiritismo que já deu começo à vossa própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. Mãos, portanto, à obra, meus muito queridos filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para as gerações por vindouras um mundo no qual já não seja vã a palavra felicidade. François Nicolas Madeleine, Cardeal de Morlot, Paris, 1863. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrição os mais jovens, ao invés dos velhos, costumais dizer sempre, preste atenção, Deus não é justo, pois ele sacrifica um que está forte e que tem um grande futuro e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua felicidade. Ora, humanos, é neste ponto que precisais elevar-vos acima do terra-terra da vida para compreenderdes que o bem muitas vezes está onde julgais ver o mal, a sábia previdência onde pensais divisar apenas a cega fatalidade do destino. Porque haveis de avaliar a justiça do soberano Senhor pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos atingem, nelas encontrareis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses tornariam-se uma consideração secundária, que os atirareis para o último plano. Crede-me, a morte é preferível, numa encarnação de 20 anos, a esses vergonhosos desregramentos que partem o coração das famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem, antes do tempo, embranquecer os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na juventude. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. Deixa eu dar um pitacozinho aqui, um pitaco. Obviamente que aí está falando da morte natural, tá? Pessoa que falece por um desastre qualquer, que ela não foi imprudente, obviamente, que aconteceu uma fatalidade, entre aspas, pessoa que desencarna de uma doença, que vai falecer de algo assim que não teve como evitar. Está falando nesse sentido aí, obviamente, porque a pessoa que procura a morte com as próprias mãos, meu Deus, é um sofrimento que ela tem que passar no plano espiritual que é indescritível. Tem até livros falando sobre isso. Tem o livro da Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida. Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida. Tem o livro do Almerindo Martins de Castro, O Martírio dos Suicidas, do Almerindo Martins de Castro, O Martírio dos Suicidas. Eu tenho no meu YouTube, no meu canal do YouTube, tá mais coisa de 3 anos atrás, aí que eu gravei vídeos falando o que espera aquele que tira a própria vida. Quem quiser
Quem quiser saber como é, mais ou menos, leia esses livros, Memórias de um Suicida, da Ivone, do Amaral Pereira, ou O Martírio dos Suicidas, do Almerino Martins de Castro. Tem no YouTube, no Google, é só colocar no Google aí, para baixar em PDF. Ou entre no meu canal no YouTube, que vai ver o que espera aquele que tira a própria vida. É um sofrimento, mas infinitamente pior do que o que a pessoa pensa que ela está passando aqui. Ela pensa que aqui ela está sofrendo, mas ela nem sonha o que é o verdadeiro sofrimento, que é a pessoa tirar a própria vida. Lá eu explico tudo, por que que é assim, por que que tem esse sofrimento. Nesses livros explicam. Mas lá no meu canal eu explico de forma resumidamente, assim, coloco tudo num vídeo explicando tudo. Tá lá no meu vídeo, lá tem 2 vídeos lá que eu fiz sobre o suicídio, no meu canal no YouTube. É uma armadilha terrível quem pensa que tirar a própria vida, que ele vai abrandar o seu sonho, mas aí vai sofrer, aí que ele vai sofrer 1000 vezes, mas infinitamente mais do que ele pensa que está sofrendo aqui, porque aqui nós estamos resgatando os nossos, que fizemos, que semeamos, principalmente em vidas passadas. Mas quando a pessoa tira a própria vida, aí ela cai nas trevas de um sofrimento. Lá eu explico lá no canal, lá e temos livros também. Quem quiser no meu canal do YouTube, só pôr lá no YouTube, lá Valdemir Faleiros, e procurar pelos vídeos lá. Tá? Vídeo de 3 anos atrás, e procurar por esses vídeos sobre o suicídio. Crede-me, a morte é preferível, numa encarnação de 20 anos, a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor da idade. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças. Ora, de que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho, enriquecer? Sempre assim, essa visão estreita, incapaz de se elevar acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer, tão cheia de esperanças? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras e dores? Desdenhais, então, as esperanças da vida futura ao ponto de lhe preferirdes as da vida efêmera que arrastais sobre a terra? Supondes, então, que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Em vez de vos queixardes, regozijáveis quando praz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Não será egoísmo desejardes que aí ele continuasse para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Porém vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corporal. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos cercam, vos envolvem. Seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria. Porém, também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Ao fim de cada mensagem, deixa eu dar um pitaco aqui, ao fim de cada mensagem o Espírito escreve seu nome, como ele era conhecido. Cada texto desse é uma mensagem de um Espírito. As partes que Kardec
coloca as ideias dele, está escrito lá, nota de Allan Kardec, etc. e tal. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Falando de um homem mau, que acaba de escapar de um perigo, costumamos dizer: ah, mas se fosse um homem de bem, se fosse um bom coração, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois com efeito, muito constantemente sucede dar a Deus um espírito de progresso ainda incipiente, prova mais longa do que a um bom, que, por prêmio do seu mérito, receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua aprovação. Por conseguinte, quando vos utilizais deste axioma, não suspeitais que proferis uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, cujo vizinho é um homem mau, logo observais, antes fosse este, enunciais uma enormidade, porquanto aquele que parte, procurai a sua tarefa, concluiu, e o que fica talvez não a haja começado, não haja principiado ainda o começo de sua tarefa. Porque então havereis de querer que ao mal faltasse tempo para terminá-la e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que direis de um prisioneiro que cumprisse a sentença contra ele pronunciada, fosse ainda conservado no cárcere, ao passo que restituíssem a liberdade a um que está ainda preso ao tempo determinado ao seu crime, que não tivesse direito à liberdade? Ficai sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo, e que, enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, os que vos parece um mal é um bem. Tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades, que o conjunto do grande todo não está bem nítido aos vossos olhos e aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera, e à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que nesse caso se vos apresentará como um simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Fénelon, Sens, 1861. Aqui tudo se fala, aqui no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro dos Médiuns, no livro dos Espíritos. Não é que aqui está falando que a vida terrena não é importante, ela é importantíssima. Kardec fala isso o tempo todo também. Mas é que está querendo dizer que nós temos que entender que nós temos uma outra vida. E aqui nós temos que praticar o bem, ser bondosos, amar o nosso semelhante, independente de qualquer coisa. Nós temos que entender o nosso semelhante, não pensar que nós somos o certo e que ele é o errado, que ele merece sofrer, que nós não, só nós somos os certos. Não, as coisas não são assim. Nós temos que entender que cada pessoa é um universo à parte, e que às vezes nós pensamos que estamos certos, estamos errados. E nós temos que entender o nosso semelhante, praticar o bem, tentar ser bondosos, porque isso só ajuda nós mesmos. Quando semeamos uma boa semente, nós vamos colher flores coloridas e bonitas e cheirosas, vamos colher um alimento, assim falando, que vai nos alimentar, o nosso corpo, a nossa alma. Quando semelhamos dor no outro, estamos semelhando o quê? Espinhos, que nós mesmos vamos pisar, porque quem semeia, colhe. A semeadura é livre, nós podemos fazer o que quisermos, semear a semente que quisermos, mas a colheita é obrigatória. Então, todo o bem que fizermos aqui se voltará para nós mesmos, como todo mal que fizermos para quem quer que seja, em qualquer circunstância, vai voltar para nós também. Aqui na Terra nós estamos para nos irmanar uns aos outros, tentar entender o outro e deixar rixas, discussões, tentar perdoar. É difícil às vezes o perdão, mas temos que procurar perdoar, que isso só beneficia nós mesmos. Enquanto estivermos cheios de ódio, querendo o mal do outro,
a nossa vida vai ser infeliz, vamos estar tristes, angustiados, depressivos, agoniados. Mas quando começarmos a abrir o nosso coração para entender o outro, falar, coitado, talvez ele não seja como eu penso, não seja assim, não seja assado, e tentar ajudar, seja como for, tentar ajudar o nosso semelhante, isso só vai retornar para nós mesmos, em felicidade, em alegria, vai ser bom unicamente para nós mesmos. Os tormentos voluntários. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe escapa das mãos, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não o procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de procurar nos gozos da alma, que são um prelúdio dos gozos celestes, imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo o que agitará e perturbará sua consciência e coisa singular. O homem, como que de intento, cria para si próprio tormentos que está nas suas mãos evitar. Haverá maiores tormentos do que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso, ele está perpetuamente febril. O que não tem e os outros possuem lhes causa insônia, dão-lhes vertigem. Os êxitos de seus rivais, toda a emulação para eles se resume em eclipsar o que lhes estão próximos, toda alegria em excitar nos que se lhe assemelham pela insensatez a raiva do ciúme que os devora. Pobres insensatos, com efeito, que não imaginam sequer que amanhã, talvez, terão de largar todas essas frivolidades cuja cobiça lhes envenena a alma. Não é a eles, de certo, que se aplicam estas palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, visto que as suas preocupações não são daquelas que têm no céu as compensações merecidas. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não tem, que não procura parecer mais do que é, esse é sempre rico. Portanto, se olha abaixo de si e não para cima, ele, assim, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. Ele é calmo porque não cria para si necessidades quiméricas. E não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? Fénelon, Lyon, 1860. A desgraça real. Toda a gente fala da desgraça. Toda a gente já sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu vos dizer que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, a supõem. Eles a veem a desgraça na miséria, no fogão sem lume, no credor ameaçador, no berço vazio do anjo que sorria e desapareceu, nas lágrimas, no féretro que acompanha de cabeça descoberta e com o coração partido, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejara envolver-se em púrpura e mal esconde a sua nudez sob os andrajos da vaidade. A tudo isso e a muitas e muitas outras coisas se dá o nome neste mundo de desgraça. Isso é na linguagem humana. Sim, a desgraça para os que só veem o presente. Porém, a verdadeira desgraça está nas consequências de uma coisa mais do que na própria coisa. Dizei-me o seguinte: se um acontecimento considerado feliz no momento, mas que acarreta consequências funestas para o futuro, não é realmente mais desgraçado do que outro que, a princípio, causa viva contrariedade, porém acaba produzindo um bem.
Dizei-me o seguinte: se as tempestades que vos arrancam as vossas árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte e as doenças, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade? Para julgarmos as coisas, de qualquer coisa, precisamos ver as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é feliz ou infeliz para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, acaba com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos agora a infelicidade sobre uma nova forma, sobre a forma bela e florida que acolheis e que desejais com todas as forças de vossas almas equivocadas. Veja bem, a felicidade, veja bem o que digo, a infelicidade é a alegria exagerada, é o prazer vão, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprime a ação do pensamento, que atordoa o homem com relação ao futuro. A verdadeira infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Esperai vós que chorais, porém tremei vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge do destino. E as provações credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia, vos espreitam o repouso ilusório para vos imergir de repente na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Depois o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sobre verdadeiros prismas, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Agireis então como bravos soldados, que longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz que lhes não pode dar glória e nem promoção. Que importa ao soldado perder na batalha as suas armas, bagagens e uniforme, desde que saia vencedor e com glória? Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contanto que sua alma entre gloriosa no reino de Deus? Delfino de Girardin, Paris, 1861. A melancolia. Sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É o vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, e, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para dele sair. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo, e como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento e uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não as busqueis neste mundo, e agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que eles vos reservam, aguardai pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativo o espírito. Lembrai-vos de que, durante a vossa vida nesta terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no curso desse degredo, provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós precipitarem os cuidados, as inquietações desabarem sobre vós, as tribulações, sejais fortes e corajosos para o suportar. Afrontai-os francamente, durão pouco e vos conduzirão em companhia dos amigos por quem chorais, e que, jubilosos,
por ver-vos de entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. François de Geneve, Bordeaux. Provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Perguntai se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra. É lícito a um homem que se afoga cuidar de salvar-se? Aquele que tem um espinho, retirá-lo? Ao que está doente, de chamar um médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça em posição difícil e penosa, precisamente para ser obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer sem murmurar, sem blasfemar a Deus, sem murmurar as consequências dos males que lhe seja possível evitar, em perseverar na luta, em se não desesperar, se não é bem sucedido, nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Essa questão dá lugar naturalmente à outra. Pois se Jesus diz, bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar alguém aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei muito positivamente, claramente, que sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem de alguém, do seu próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício. Porém, não quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige, porque aí só há egoísmo por fanatismo. Grande distinção cumpre aqui se faça. Pelo que vos respeita pessoalmente, contentai-vos com as vossas provas, que Deus vos manda, e não lhes aumenteis o volume, já de si próprio, tão pesado. Aceitai as provas que Deus vos reserva, sem queixas e com fé no coração. Eis tudo o que Deus quer de vós. Não enfraqueceis o vosso corpo com privações inúteis e mortificações sem objetivo, pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis da tal lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Muito diferente é o que ocorre quando o homem impõe a si próprio sofrimentos para o alívio de seu semelhante. Se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo disso se ressente, fazeis um sacrifício que Deus abençoa. Vós que deixais os vossos aposentos perfumados para irdes amansar de infecta, levar a consolação, vós que sujais as mãos delicadas, curando chagas, vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente, que apenas é vosso irmão em Deus, vós, enfim, que dependeis a vossa saúde na prática das boas ações, tendes em tudo isso o vosso cilício, verdadeiro e abençoado cilício, visto que os gozos do mundo não vos secaram o coração, que não adormecestes no seio das volúpias enervantes da riqueza, antes vos constituístes anjos consoladores dos pobres e dos deserdados. Vós, porém, que vos retirais do mundo para lhe evitar as seduções e viver no isolamento, que utilidade tendes vós na terra, onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais do combate? Se quereis um cilício, aplicai-vos às vossas almas, e não aos vossos corpos. Mortificai o vosso espírito, e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho,
Recebei sem murmurar as humilhações, flagiciai o vosso amor próprio, enrijai-vos contra a dor da injúria e da calúnia mais pungente do que a dor física. Aí tendes o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Um anjo guardião. Paris, 1863.